Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, assim, bem descansada, relaxada, né? Depois do feriadão. Estamos gravando domingo já de noite. Já passamos 3 dias assim no bem bom. Tá ótimo. Haja feriado, né? Ave Maria, sequência de feriados. Próxima semana já tem de novo. Tem de Tá? novo, não para não, não para não, loucura. E aí, Dia Emília do Rebouças? Bolsa Feriado, né? Bolsa Feriado para a gente gastar. Era bom ter dinheiro para isso. Pode ser uma nova política pública. E aí, né, Emily Rebouças, como estás? Aqui, queria estar mais descansado, né? Mas não estou tanto, não. Mas valeu mesmo assim. E eu quero aproveitar aqui o início do episódio para dar os parabéns para nossa cunha Camila. Ó, quem está escutando na terça-feira, 25, é hoje, viu? É o dia da gata paulista cearense que a gente ama. Cunhã, parabéns, Ave Maria. Tudo de bom, muita saúde e muitas comemorações para você. Muitas graças aqui. Uma data fechada, né? Tem que É, ficar muito. Termina em 5, termina em 0, né? Ai, eu acho massa. Pois mil beijos, assim, tudo de bom. Saúde, que é importante, né? Porque depois que a gente tem essa doença de Covid, gripe, não sei o que, influenza, a gente vê como é bom saúde. Saúde, paz, dinheiro. Esse dinheiro falado também precisa ser muito dinheiro, não para o né? povo querer sequestrar a gente, né? Mas, assim, uma coisa assim, bem folgada, que não precisa de bolsa para feriado. Obrigada, meninas. Ave Maria. O melhor aniversário do mundo não tem. Passar aqui, ó, com as cunhãs, olha isso, coisa mais linda. Mas obrigada mesmo, gente. Obrigada do fundo do coração. Pois é, vamos, né, começar. E hoje a gente vai ter um episódio que não é só nacional, gente. Olha aí, é internacional. Vamos abordar as confusões e os acertos do governo Lula nas relações exteriores neste início de governo. De fato, o presidente já viajou para vários países, né? Argentina, China, Portugal, Espanha, tem mais viagens marcadas, enfim, está rodando o mundo para reposicionar a política externa brasileira após termos afundado como um verdadeiro par internacional ao longo dos últimos 4 anos. Para além de inúmeros acordos bilaterais, tem muita gente reclamando da postura e das falas de Lula. Mas será que é para tanto? A gente vai avaliar isso hoje, né? E também vamos falar da implementação da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, com suas voltas e reviravoltas. Agora, os governistas são favoráveis à comissão, e até outro dia a gente sabe eles eram contra, enfim, muita confusão, muitas coisas para a gente comentar. Então, bora falar. Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast? As Cunhãs é um podcast, é um trabalho feito de maneira independente, sem ajuda de empresas, sem ajuda de governos, enfim. Estamos aqui, botamos o podcast na rua com a sua ajuda, com a ajuda de Cunhazetes e Curumins que nos apoiam todo mês. E isso é muito importante mesmo para a gente conseguir manter um podcast com a melhor qualidade possível. Então, para você se tornar um assinante, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandando um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo, muito massa, e ainda participa da gravação. E é muito bacana porque é feito pelo Zoom, a gente faz de uma maneira remota, você pode participar e tal. É muito bacana mesmo, de verdade. Ah, se você mandar um Pix, não esquece de colocar na descrição do pagamento o seu e-mail, tá? Bota lá o seu e-mail para a gente entrar em contato depois, tá bom? E é isso. Vai lá, curte a gente nas redes sociais, Twitter ainda, né? Instagram, YouTube, estamos lá, As Cunhas Podcast, com imagens, né? As Cunhas com imagens, isso que é bom. Agora sim, Ó, bora. deixa eu só fazer um parêntese. Sim. Instagram, a gente está beirando os 8.000 seguidores, viu? Faltam uns 40 e pouco. Por Eita, você, povo, façam uma fezinha aí, marquem aí o povo para, né, seguir a gente, para a gente fechar logo esses 8K, viu? bora. Nosso Instagram é lindíssimo sempre, muito lindo. Pois agora sim, bora começar. Uma das marcas dos 100 dias do governo Lula tem sido uma atuação bem mais forte sobre a política externa, né? A gente não tem assim, a gente às vezes tenta parar para comparar com o que foi o governo Bolsonaro, mas não tem nem comparação, né? Lula realmente tem priorizado viagens ao exterior para encontrar chefe de Estado
realmente relevantes, sabe? A ida da China foi muito emblemática, com uma recepção de fazer muito Bolsonaro morrer de inveja, né? E assim, lembrando que Bolsonaro realmente viajava mais para países árabes, e quando estava em eventos lotados de outros chefes de Estado, às vezes não tinha nem o que falar com esses caras, ou então não conseguia marcar uma reunião para tratar nada. Era uma coisa assim, bem vergonhosa mesmo. Enfim, Lula mudou, virou a chave, né? Está com outro movimento, está realmente priorizando essas viagens com muitos acordos, belas imagens, mas também com polêmicas, né? Uma delas tem sido a forma como ele tem abordado a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? A invasão da Rússia na Ucrânia, e isso há poucos dias fez com que os Estados Unidos aí alarmassem, falassem que estavam descontentes, a imprensa nacional ficou puxando os cabelos, falando que quase era o fim do mundo, enfim, é muita coisa. Em Portugal agora, Lula já botou panos quentes, desmentiu, falou que não era aquilo que ele queria dizer, enfim, que ele usou as palavras erradas, está tentando contemporizar, mas é isso, é muito delicado também, ao mesmo tempo que ele bota o carro na rua, ele também se expõe. E aí a Inês conversou com a pessoa que está lá em Portugal, né, Inês, para falar um pouquinho de como está esse início desse governo Lula, dessas viagens internacionais. Menina, como você falou no começo, nós agora temos correspondente internacional. A gente está mais chiquérrimo. Até era assim, não, correspondente ali em Brasília, né? Aqui pelo Pernambuco, ali no Sergipe. Mas, menina, agora a gente tem correspondente na Europa, em Lisboa, é a jornalista cearense, ela é correspondente em Caroline Ribeiro, ela é correspondente em Portugal da TV Cultura e presidenta da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. E trabalha também lá em Lisboa como comentarista internacional na RTP. Aí Caroline foi assim super gentil, a bichinha morta de atarefada, com essa agenda do Lula, Lula para cima e para baixo lá em Lisboa, se encontrando com Deus e o mundo, assinando acordo, e ela ainda teve tempo de mandar áudios comentando a visita do Lula, ou seja, vocês vão ter assim umas notícias, umas informações bem exclusivas com a gente, né? Só ouvir diretamente daquela excelente profissional Caroline Ribeiro. Ela comenta que Lula negou lá, inclusive, aquela declaração dizendo que todos os dois têm culpa, Ucrânia e Rússia, da guerra, já andou fazendo, assim, usou umas palavras mais certas, como disse a Caroline. E ela fala também até que tinha os protestos da direita, estava programado, né, a direita aqui, inclusive, alardeando que ia ser maior, a Oi lá contra o Lula, mas também não foi, não. Por embora ouvir a Caroline, que é melhor do que me ouvir. Olá, Cunhãs! Que alegria ter sido convidada para participar desse podcast, que é uma referência, não é, para nós cearenses, e faz a diferença mesmo nesse meio, eu tenho certeza. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar falando um pouquinho aqui do que está em alta, né, na pauta aí de todo mundo que está acompanhando essa viagem do presidente Lula a Portugal, a primeira viagem dele à Europa nesse terceiro mandato, não poderia ser diferente, não é? Guerra. Essa viagem aconteceu logo após aquelas declarações do presidente Lula que, enfim, foram muito mal vistas, foram infelizes, não é? Em tentar dar o mesmo peso aí nessa culpa dessa guerra, tanto a Ucrânia, um país invadido, não é, quanto a Rússia, que é de fato o país invasor. Isso gerou um desgaste internacional muito grande, claro, principalmente da parte dos Estados Unidos, mas aqui também foi muito mal recebido, houve muita polêmica, e isso inclusive fez com que as manifestações de quem é contra a visita do presidente Lula a Portugal ficassem ainda mais intensas. A gente teve partidos políticos aqui da extrema-direita portuguesa se manifestando muito veementemente contra a presença dele em Portugal, principalmente porque ele vai participar de um evento muito simbólico aqui no país, que é a comemoração do dia 25 de abril, que é o Dia da Liberdade. E aí, só deixando aqui essa notinha que nós estamos conversando ainda antes dessa data, não é?
Também houve manifestação de cidadãos ucranianos que vivem aqui em Portugal, condenando essas declarações do presidente Lula. Então estava tudo muito tenso, não é, no que toca a essas declarações e qual é de fato o papel do Brasil nisso tudo. Mas chegando aqui, o que a gente viu foi que o presidente Lula, do meu ponto de vista, ele agora usou as palavras certas, ele conseguiu se explicar, e eu acho que se ele tivesse adotado esse tom sempre, em todas as declarações, muitas dessas polêmicas, não é, desde que ele assumiu, teriam sido evitadas. Primeiro, ele negou que deu esse peso, não é, para os dois países, deu o mesmo peso para os dois países. Ele disse que nunca igualou Ucrânia e Rússia, porque ele sabe o que é integridade territorial. E ele diz que todos nós já reconhecemos que a culpa é da Rússia, mas que, e aí ele reforçou aquela posição do Brasil como articulador da paz, mas que ele não vai visitar nenhum dos dois países enquanto não houver uma disposição para uma conversa, para um diálogo pela paz. E manteve aquelas críticas, não é? Principalmente aos Estados Unidos e à própria União Europeia, de que quem fornece armas e não fala da paz não colabora pela paz. Então isso não deixa de ser uma crítica aí que ele continua fazendo. Mas agora eu acho que ele usou as palavras certas, ele articulou melhor essa ideia e na esteira disso tudo, como eu comentava aqui com alguns colegas, eu acredito que sim, que o Brasil, que Lula pode ter um papel de influenciar lideranças europeias num caminho diferente, num início de discussões que sejam efetivamente voltadas para algum tipo de acordo. Eu acho que isso pode acontecer. O jornal francês Le Monde, por exemplo, revelou agora que na França, o presidente Emmanuel Macron tem sim pensado em uma espécie de cúpula pela paz. Isso é uma diferença em um pensamento de uma liderança europeia muito importante, muito embora a União Europeia, enquanto bloco, não é, ainda esteja firme numa posição aí de defesa do envio de armamentos, muito alinhada com os Estados Unidos, mas não deixa de ser significativo a gente ver que existe uma grande potência como a França seguindo aí essa linha de pensamento do Brasil e do presidente Lula. Logo que eles chegaram, o primeiro dia não foi de agenda oficial, mas o presidente destacou um ministro da Secretaria-Geral da Presidência para um encontro com a comunidade ucraniana. Na sequência disso, prometeu enviar o consultor especial, não é, para as relações internacionais, o ex-ministro Celso Amorim, à Ucrânia para discussões. E ele até comentou durante a coletiva que não ia dizer o que é que o Celso Amorim ia fazer lá, o que é que o Celso ia conversar, porque se dissesse, o Celso não precisaria ir, não é? Então, a comunidade ucraniana meio que se deu por satisfeita e, inclusive, cancelou um protesto que faria, como eu mencionei, no dia 25 de abril, contra o presidente. Meu filho, quando estava estudando lá em Portugal, que a gente morou lá há 4 anos, o melhor amigo dele era ucraniano. E os pais dele, enfim, tinham saído da Ucrânia, já tinham uns anos, e para trabalhar em Portugal realmente tem uma comunidade ucraniana muito, muito grande, muito forte, né? É interessante esse aspecto. Um segundo aspecto é que a Caroline, gente, para quem não lembra, ela foi apresentadora do CETV aqui na Verdes Mares há uns anos. Uma fofinha. Aqui, quem assistir pelo YouTube vai ver a carinha dela, vai lembrar, tá certo? Então, vocês têm que lembrar disso. E agora, ela comenta lá na RTP em um programa que fala de relações internacionais. Então, ela está muito ligada realmente nesses temas, sabe? Então, ela é de fato uma pessoa que hoje pode ser considerada uma referência de jornalista que trabalha com esse olhar para o estrangeiro, né? E aí, por fim, lá em Portugal, a esquerda está no poder há muitos anos, né? Então está desde 2015 que o PS, o Partido Socialista, com António Costa, que é o primeiro-ministro, está lá comandando o país. Só que neste momento está uma crise mais puxada, a coisa está puxando um pouquinho mais, e é claro, como em todo o resto do globo, a direita vai criando, vai afiando as unhas, né? A direita lá, o principal expoente é um partido chamado Chega. É o mais barulhento, mais xenófobo, que mais odeia brasileiro, mas o pior é que tem os brasileiros metidos lá. Teve até matéria, se eu não me engano, foi da Piauí ou foi do Intercept,
falando histórias de brasileiros que ajudaram a criar o partido lá, esse Chega, estavam super dentro e depois foram chutados. Porque, lógico, são os imigrantes, entendeu? Mas é isso, é interessante como é muito importante mesmo o Lula, neste momento lá em Portugal, restabelecendo o diálogo, porque, em termos políticos, tem um alinhamento muito grande também com o Antônio Costa, e dá para avançar em termos de políticas públicas com essa aliança, tendo em vista que também é muito brasileiro lá, então é super Cara, importante. e só em ele ter conseguido, né, esse recuo das manifestações, dos protestos, eu já achei, poxa, assim, de fato conseguiu, pelo visto, arrefecer, né, as críticas, se explicou. O Lula está fazendo muito isso, né, ele está, como a gente já comentou aqui, bem sem filtros, aí fala alguma bobagem, mas depois volta atrás, né, isso é uma vantagem, ele consegue voltar atrás sem problema, se explicar melhor. Fez isso, inclusive, uma outra vez, depois a gente vai comentar aqui, essa semana passada, ele já precisou voltar a público para se explicar de uma bobagem que falou, fora essa aí da Rússia e da Ucrânia. Mas é isso, eu fico feliz que pelo menos esse protesto aí do dia 25 ele conseguiu frear. E a Caroline falou também, quando a Camila falou aí, né, dessa ligação do Brasil com o presidente, o primeiro-ministro lá de Portugal, e ela fala como foi importante o Lula ter começado a escolher Portugal como porta de entrada para a Europa, certo? E ela fala também do prêmio, né, que o Chico Buarque vai receber. Deixa ela contar. E agora, meninas, falando um pouquinho da viagem em si, não é dessa viagem que também tem um significado muito importante, não é? Como eu mencionei, Lula escolheu fazer a sua entrada na Europa nesse terceiro mandato por Portugal. Eu acho que é um momento muito feliz para os dois países. A agenda oficial dessa visita foi para a retomada da cúpula luso-brasileira, que é um encontro que desde 2016 não acontece. Deveria ter acontecido em 2018, não é? Ainda no governo Temer, mas Temer cancelou. Depois o governo Bolsonaro não fez uma viagem sequer oficial a Portugal. Então acho que é um momento muito feliz para os dois países. Foi uma boa decisão do governo brasileiro ter vindo à Europa por Portugal, porque eu acho que diminui as tensões. É um país muito amigo. As lideranças, não é? O presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e o primeiro-ministro, Antônio Costa, são duas figuras que têm carinho por Lula, e eu acho que isso favorece muito a fazer com que essa viagem tenha realmente um saldo positivo. Durante a cúpula, vários ministros estiveram presentes. Eu recordo aqui agora saúde, educação, defesa, direitos humanos, igualdade racial, cultura. Todos eles tiveram suas agendas paralelas e assinaram 13 acordos de cooperação em diversas áreas. O que eu destaco aqui, que eu acho que é bem interessante para a população em geral no Brasil, vai ser a equivalência dos diplomas e certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil, para quem vier estudar aqui em Portugal. Então, vai haver uma facilitação desse processo. O ministro Camilo Santana comemorou bastante isso, né? Cearense que está aqui participando dessa viagem. Também houve acordos na área da saúde para o fortalecimento de pesquisa científica com a Fiocruz. Achei extremamente importante que na área dos direitos humanos foi acordado ações de cooperação na área de combate à tortura, proteção a testemunhas, ou seja, retomando aí uma política de direitos humanos não só dentro do Brasil, mas a nível internacional. Então eu vejo como muito positiva essa agenda, muito positivo o saldo, que embora ainda alguns desses acordos sejam embrionários, seja tudo muito inicial, ainda precise de acertos e discussões para que sejam realizados, é extremamente importante ver que a política externa do Brasil volta a se articular e volta a se articular com demandas que são demandas que mexem com a vida de quem está no Brasil, mas também dos brasileiros que estão no exterior. Então, mais uma vez, eu acho que essa viagem tem um saldo muito positivo. O presidente Lula também está aqui para um momento que promete ser muito emocionante, que é a entrega do Prêmio Camões, que é o prêmio de literatura em língua portuguesa mais importante que nós temos, que é concedido anualmente
em acordo, não é, pelo governo brasileiro e pelo governo português. O vencedor da edição de 2019 foi Chico Buarque, que só agora vai receber o prêmio, porque, acreditem, não é, se quiser, o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a assinar o diploma da vitória. Então, essa cerimônia de entrega do Prêmio Camões ao Chico Buarque promete ser super emocionante, está mobilizando muito a imprensa por aqui, está todo mundo na expectativa para acompanhar essa cobertura. No mais é isso, muito trabalho, encontros com alguns colegas cearenses aqui também por Lisboa, tem sido muito bom ver os nossos profissionais aí pelo mundo também se destacando. E eu espero ter contribuído de alguma forma aí para essa edição do podcast As Cunhãs, que é maravilhoso, tá bom? Fica aqui o meu abraço para vocês três e, ó, para encerrar, vou dizer aqui que o Ilo é um curumim e tá mandando um beijo também. Fiquem bem, minhas queridas. Bom trabalho e até a próxima. Maravilhosa, Ave Maria, O bom Ilo, demais. Ilo Aguiar, que ela citou, é o marido dela, que é também jornalista cearense. E os dois são muito fofinhos, são muito fofinhos! Eu conheci lá em Lisboa, inclusive, nem conheci aqui, por meio de um amigo nosso em comum, o Dilson Alexandre. Um dia que estava lá, a gente estava no evento acadêmico, aí ele deu um jeito de marcar, e aí conhecemos, e assim, somos fofos demais. Ó, beijo, Carol, obrigada demais, viu? E A beijo, dispon- Ilo, beijo, Ilo! a disponibilidade dela foi assim impressionante. Assim que eu mandei um WhatsApp, ela respondeu na mesma hora e estava atarefadíssima, sabe? Mas a gente agradece de novo. E outra coisa, ela não pensa que vai ficar só nessa, não, né? Qualquer dia a gente chama de novo a nossa correspondente internacional. Com É, sim. certeza. Ei, Agora, mulher, só comentando, porque assim, Lisboa, fora tudo, e aí eu vou trazer um tema que a Inês adora falar, e aí a gente tem divergências, né, um pouco, é assim, como a imprensa local pega no pé, tá pegando no pé de algumas coisas. Tipo, a coisa mais importante que está acontecendo em Lisboa, parece, é a Janja ter ido comprar uma bendita de uma gravata para o Lula, numa loja que é considerada cara. Cara, assim, sei lá quanto custou, R$ 1.000, mil e poucos Ela é reais a bendita. Menezes Zenha, É, sei lá. que ela pagou com o dinheiro dela, certo? Não foi com cartão corporativo e tal. E aí, eu já vi matéria que coloca assim, que o governo vai estudar limites do cartão corporativo após compras de Janja em loja de luxo. Já vi fazerem essa associação. Também vi a associação seguinte: após polêmica da Shopee, da Shein e da Shopee, de taxação, Janja compra gravata de luxo para Lula. Gente, a minha impressão é de que sim, beleza, havia críticas a Bolsonaro com relação ao comportamento dele, mas sempre parecia que é aquela coisa, ele não tinha importância, e assim, era uma coisa, era meio que, era só uma chacota leve. E agora não, pegam muito pesado, o tempo todo tá um clima muito pesado por conta dessas coisas. Camila, mas o cartão corporativo do tal do Bolsonaro, do Cramunhão, não digo o nome daquela praga nem agora, só foi falado depois que ele saiu. Exato. Vieram à tona que ele comprava é, 500 mil reais de lanche, a gente sabendo que era tudo para financiar aquelas motocicletas que ele fazia. Foi durante a campanha, uns restaurantes assim, coitadinho, de beira de estrada, que ali você não tinha nem condição de gastar 100 mil reais ali de lanche, não tinha. Aí era 100 mil reais numa birosca, mas isso tudo só veio à tona depois que ele saiu do governo. Durante o governo não se falava nada, 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 nada. Aí agora é difícil, realmente, o que eu acho é o seguinte, é difícil, esses fascistas, esses André Caneco da vida, Caramelo, Capitão Wagner, que fica alimentando suas redes sociais com mentiras, giroquina, etc., eles morrem e dizem que é cartão corporativo. Não adianta a gente dizer que é do dinheiro dela, que a mulher ganha, era alta funcionária aí da Itaipu, ela tem dinheiro, ela pode dar uma gravata de R$ 1.000 para o marido dela, mas eles morrem não acreditam. É isso, tá entendendo? A diferença. Eu imagina o que considero, está rolando de fake news em relação a isso. dizendo, é isso que eu acho. Imagina. Aí, se eu fosse ela, eu não compraria. Tu tá entendendo? Nem que fosse com o dinheiro dela. Por enquanto, pelo menos por enquanto, que ela sabe como é. Mas agora pronto, a pobrezinha não pode mais nem comprar um presente para o marido dela. Compre, minha filha.
Faça como eu, vá ali no Centro-Oeste, compre 4 Compre pela internet. Ai, Outro meu dia eu dei Deus de do presente para o céu. Thaís 4 cuecas. Do Centro-Oeste. É, Ei, mas pois sim, eu acho que vou tem um abrir a erro. divergência. Fora Não, pois é, brincadeira. porque Tu assim, tá tem uma. entendendo que eu acho? Sim, Daqui que vai explicar que o relha de camelo não é chifre, que ela gastou foi com o dinheiro dela. Não explique para é. esses filhos da mãe, esses fascistas, eles vão morrer dizendo. Doutor Silvano deve ter se esgoelado já, deve estar se esgoelando nas redes sociais dela, falando da compra da outra. Tá entendendo? É isso. Eu evitaria, Mas, eu fosse é. Janja Maria da Silva Pereira, eu evitaria só para isso. Só por isso. Pois eu acho, Inês, que se não fosse isso, ia ser outra coisa, sabe? É o tipo de combustível do nada que eles inventam em qualquer tipo de ocasião. E para Eu nem você ainda acho que é o dar caso, pezinho, não. é isso. Não sei se podia inventar, mas eu não daria nenhum pezinho para eles explorarem, tá entendendo? E o que eu vou, e a divergência que eu abro em relação ao tema que a Camila trouxe, é que eu acho, sinceramente, concordo plenamente de que é um absurdo, é uma cobertura, é uma necessidade de querer parecer imparcial, porque batemos no Bolsonaro, mas também vamos bater no Lula, é uma necessidade de mostrar que faz jornalismo investigativo, ou adversário, ou cacete, e aí acabam cometendo absurdos de cobertura, né? De viés. Eu concordo plenamente com isso. Agora, eu discordo de vocês duas quando dizem que o Bolsonaro não apanhou. Eu acho que ele apanhou demais. Você tinha uma mídia ali polarizada, a Jovem Pan da Vida, sei lá, a Record e o SBT, que estava ali do lado dele, realmente não tinha cobertura negativa, mas uma outra parte da imprensa, eu vou discordar veementemente. Havia uma cobertura diária de denúncias de escândalo, de denúncias de má conduta. O Bolsonaro virou saco de pancada, na minha opinião, da Globo News, da própria Folha. A Folha cometeu vários deslizes, mas teve uma cobertura muito importante de crítica ao Bolsonaro. Nesse ponto, eu discordo de vocês. Agora, o que é que acontece? Era um absurdo atrás do outro. Realmente era. Tem até uma técnica que chamam de fire hosing, né? Que é uma mangueira de escândalos e de absurdos falados um por cima dos outros. Então, as coberturas não tinham, elas não rendiam, porque você denunciava um escândalo, um comportamento, uma fala absurda, criminosa dele, no outro dia já vinha outra. Então, essas coisinhas se somando, se acumulando, a imprensa várias vezes ficou perdida, sem saber como lidar com essa estratégia dele, porque isso era estratégico. Estratégia de guerra, de comunicação de guerra, Mas, inclusive. Ebele, só, por exemplo, no caso política externa, tá? Que essa semana a gente teve, então, aquela situação da fala do Lula sobre a Ucrânia e tal. Então, ele já tinha feito uma fala parecida antes da eleição, inclusive, na época ele deu entrevista e falou que a Ucrânia também não queria a paz, que estava ali, não estava agindo em prol da paz. Ele já tinha soltado uma dessas. Então, ele voltou a falar um pouco do que ele já tinha falado. E aí virou aquele Deus nos acuda, parece que é o fim do mundo. Sendo que Bolsonaro, vou pegar um parâmetro aqui, todas as vezes que ele falou alguma besteira muito pesada com relação à China, todas as vezes, não teve a mesma dimensão. Nunca Não, houve isso, Cara, sabe? eu discordo de ti, É, cara. Assim, a cobertura, a imagem de que ele estava tornando o país um pária, eu acho que foi bem exposta pela imprensa, sim. Pelo menos essa imprensa que não é a Record e a Jovem Pan. Eu discordo. As matérias sobre o quão humilhado ele era nos encontros internacionais, as falas dele e do Eduardo Bolsonaro sobre a China, aquelas chacotas que eles faziam, eu acho que foi bem noticiado e muito criticado. Eu discordo. Eu juro para vocês, eu tenho outra visão. Eu é. acho que essa política. talvez, agora eu vou me meter, talvez o peso era menor quando o Bolsonaro dizia essas idiotices, porque o Bolsonaro não é nada, é um Zé Ninguém perante o mundo, tá entendendo? Talvez até isso a gente sinta o peso, por exemplo, nessa história da Ucrânia e da Rússia, foi uns 3, 4 dias, aqueles Foi. comentários da Globo News só falavam nisso, amanhecia, É. anoitecia, tomava café, almoçava, era só isso. Aí, Ah, aí já eu penso que pode ser isso, que como o Coisa Ruim lá, o anterior, não tinha peso nenhum, era meio que falar nada, não importava o que ele dizia, talvez não rendesse tanto, porque eu realmente
Não Dá sei para a gente exatamente, é perceber, desproporcional, né? dá para a gente Talvez seja. Eu acho Proporcionalmente falando, a gente pode ter essa. Eu acho que tem esse peso. E aí eu queria lançar outra coisa, porque assim, tem do lado do governo, realmente tem um problema de calibrar a comunicação que está gerando, está piorando o cenário, que já é negativo, né? Então, se o Bolsonaro tinha pelo menos a Jovem Pan lá defendendo ele e a Record, agora Lula não tem ninguém. E aí você tem o governo que se comunica de uma Isso forma é muito, verdade. muito Isso é a louca. pura verdade. Pois é. Tá falando coisa assim, vai assim, na impulsividade, no feeling, sendo que não pode ser assim. Então, isso em vários temas. O da Mas, Shopee lá e da o- Shein foi o- horrível. por outro lado, é, a gente ouviu também um cientista, estudioso das relações internacionais, né, professor Bosco Monte, inclusive presidente aqui do Brasil, do Instituto Brasil-China e tal. A gente já, a palavra do especialista, a gente já fica menos angustiada com essa história dessas declarações do Lula, certo? Ele analisa bem, deixa eu ver aqui como foi que ele disse, com relação, por exemplo, a essa Ucrânia, essa declaração que o Lula disse que todo mundo os dois eram culpados, Ucrânia e Rússia e tal. O professor disse que realmente a frase foi polêmica, mas que precisava que essa frase tenha algum fundamento, certo? Que os dois são culpados. Inclusive, eu me lembro, quando começou essa guerra, em fevereiro do ano passado, eu li muitos artigos dizendo que nem a Ucrânia, nem a Rússia, nenhum era santo. Não sei se vocês se lembram disso. Era muita gente falando isso. Mas sim, mas vamos ouvir o professor Bosco Monte, que ele falou sobre que tinha até algum fundamento essa declaração do Lula. O tema da guerra da Ucrânia e da Rússia é certamente delicado. Muitos líderes globais já tentaram mediar, já tiveram conversas antes mesmo da guerra se iniciar, tanto com o presidente russo Vladimir Putin, mas também com o presidente ucraniano Zelensky, e não houve resultado positivo. A guerra aconteceu, a guerra está acontecendo. Alguma voz ou algumas vozes precisam dar um tom para que a guerra acabe. Não é possível que a guerra entre os dois países continue e a comunidade internacional não se sensibilize. A observação feita pelo presidente Lula, em princípio, parecia descabida, mas tem algum fundamento. Os dois países, Ucrânia e Rússia, eles fazem parte de um contexto global, são produtores de grandes quantidades de alimentos, de commodities, de grãos, também de minérios. Portanto, nós precisamos achar uma resposta para que outros países também não sejam afetados. Quando o presidente Lula declarou que a guerra da Ucrânia e da Rússia era culpa de ambos, mas também de outros atores, diga-se Estados Unidos e União Europeia, houve uma certa comoção. Muitas pessoas, muitos dirigentes, muitos políticos, a imprensa também, chamou a atenção do presidente Lula, dizendo que ele estava, inclusive, colocando a mão num vespeiro, que ele não era oportunidade para ele falar sobre o assunto. Eu acho que sim, ele precisa falar, como outros também precisam chamar a atenção para esta situação crítica, mas talvez o ponto de inflexão importante que precisa ser observado era o momento em que o presidente chamou a atenção. Ele estava saindo de uma viagem internacional, ou estava numa viagem internacional à China, e talvez o ambiente não era favorável para ele mudar a atenção. Acho até que ele poderia ter capitalizado muito mais a sua visita, as negociações, os acordos, os entendimentos que aconteceram na China, e não chamar para si esta demanda de conversar, de imputar sobre outras pessoas o prejuízo da guerra entre Ucrânia e Rússia. O momento que nós vivemos é um momento de muita beligerância, de muita dificuldade, de muita preocupação, e o armistício talvez seja a necessidade que nós vislumbramos. E o presidente Lula, pela sua capacidade de
de diálogo, pelo seu desejo também de buscar alternativas de concertação, certamente tem em si e no seu entorno uma possibilidade de conversar e trazer uma resposta. Ainda é cedo para nós termos o resultado bons ou ruins daquilo que o presidente disse e mencionou, mas eu entendo que pela sua capacidade, eu repito, de diálogo, de interação e de busca de consenso, ele certamente vai conseguir uma resposta favorável para essa necessidade de diálogo, mas também para uma solução pacífica. Aí uma coisa que o Bosco falou, muito interessante, foi o momento em que a fala se deu, né, lá na China. E essas coisas, a gente que é jornalista, a gente sabe disso. Chega o Lula numa viagem dessas, aí tem lá os jornalistas brasileiros com uma pauta, e estrangeiros também, né, com uma pauta que pensa assim, vamos falar de política internacional, e joga lá. E aí é a casca de banana, né? E aí o Lula cai. Tá, né, bem bonitinho. Mas é isso, ele podia ter aproveitado mais, falado mais do que ele fez lá na China e tudo mais, eu concordo total. E concordo também quando o Bosco fala que, sim, Lula tem que botar a colher nessa história. E eu acho muito bonito, inclusive, pensar nisso, né? Que o Lula, como um presidente de um país sul-americano, que é distante da Ucrânia e da Rússia, mas que é aliado da Rússia, né? Em termos lá dos BRICS e tudo mais, tá saindo daquele papel secundário de cachorro vira-lata e se botando como alguém que não, eu sou um player também, eu posso opinar, e eu tô defendendo a paz, eu tô defendendo outra coisa. Então, isso é legal. Isso é legal. Eu concordo, eu acho também. Inclusive, ele pode ser neutro, ele deve ser neutro, né? Mas, assim, pontuar algumas questões com mais ênfase é importante para quem quer ter voz também, né? Tal hora ele vai ser chamado a se posicionar. Tá, mas o Brasil está mesmo do lado de quem? Né? Em algum momento isso pode ser que aconteça, e esse tipo de cobrança só é feita com os grandes players, né? Com os grandes atores da política e da diplomacia internacional. Então, eu achei maravilhoso também. Eu acho que ele tem total condição de, se não liderar, mas está dentro desse grupo aí de países que vai tentar buscar uma saída. Porque, gente, é tempo demais. Vocês lembram, quando a gente fez um episódio sobre essa guerra, bem no início dela. Eu acho que o próprio professor Bosco comentou que a guerra é muito cara, né? É muita grana envolvida, gera muitos custos financeiros, humanos e tudo, e a tendência é que ela não se estendesse tanto. E está se estendendo demais, meu Ele povo. fez um ano em fevereiro, já estamos em abril. Olha aí, é muito tempo, muito tu é tempo. doido. Isso. Essa história que a gente estava comentando aqui, nós três, sobre o Bolsonaro, até a Camila que puxou, de meter o pau na China, ele, os abestados idiotas dos filhos dele, os analfabetos, os bichos analfabetos. Aí debochava da China, o próprio ministro das Relações Exteriores, né? Um deles, aquele mais... como é? O Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, É. o Beato Salu, a apelido dele lá no ministério era Beato Salu. Aí eu perguntei, por que o Bolsonaro fazia isso? O professor Bosco Monte, ele acha, inclusive, que o Bolsonaro queria fazer da China um vilão para puxar o saco do Babá. Estados Unidos. Era só para babar. Era isso, porque deixa ele falar, mas sim, claro que o professor Bosco vai falar de outras coisas, mas isso também. O ex-presidente Bolsonaro não entendeu, durante os 4 anos que esteve à frente do governo brasileiro, quais são as necessidades e quais são as obrigações que um chefe de Estado tem para bem representar o país. Os melhores interesses brasileiros não foram preservados e não foram priorizados quando o presidente brasileiro, à época, definiu os rumos da sua política externa. E talvez ele nem definiu muito claramente com quais países deveria conversar. Mas ele definiu de maneira muito objetiva, ele e os seus ministros, que a China era um vilão que precisava ser atacado. Era um inimigo que precisava ser combatido. Talvez por conta de uma vontade platônica até de conversar com os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro, à época, agora ex-presidente, não entendeu que a China
era um parceiro e é um parceiro importante para o mundo, portanto, para o Brasil também. Em diversas ocasiões, o seu ex-chanceler, Ernesto Araújo, debochou, chamou a atenção para os seus ouvintes, os seus espectadores, de que a China era um país que não merecia tanta atenção, não deveria ser dada o crédito devido. Um grande erro. A China é um país importante, é um país que tem um ativo gigantesco, que é o seu consumo, não apenas por isso, mas também porque é um parceiro que consegue oferecer para muitos países do mundo, inclusive o Brasil, produtos com valor agregado que o Brasil precisa. E o presidente Bolsonaro não entendeu, o seu governo não entendeu. Houve um deboche quase que natural. Isso trouxe muita expectativa, inclusive para empresários brasileiros. O agronegócio brasileiro sofreu. As exportações brasileiras foram prejudicadas por conta de uma ação ou uma falta de ação do governo brasileiro à época. Eu acho que os comentários, as observações desastrosas que muitas vezes o presidente Bolsonaro fez quando estava à frente do governo, e também muitos dos seus ministros, a começar pelo ministro de Relações Exteriores, não foram ao alcance das expectativas que o Brasil teve e tem com a China. Nesse momento em que nós vivemos um novo governo, a fala ou as falas do presidente Lula, elas dão um tom diferente. O presidente Lula, na sua visita à China, foi recebido com uma cerimônia e com uma deferência que não se via há muito tempo. E não se viu de forma nenhuma com o presidente Bolsonaro quando estava sentado na cadeira mais importante em Brasília. O peso que o presidente Bolsonaro tinha nas suas falas era quase inexistente, foi inexistente, porque não tinha estratégia, não tinha observação de espaços de ocupação e de posicionamento geopolítico estratégico, que a China tem e a China respeita. A China tem isso na sua diplomacia. A China, ela consegue conversar com todos, mas prioriza aqueles países que têm uma importância estratégica. O Brasil tem importância estratégica, mas nós precisamos nos respeitar primeiramente. O ex-presidente Bolsonaro não conseguiu fazer isso. A volta da China à conversa com o Brasil ela é fundamental, e na viagem que o presidente Lula fez recentemente a Pequim e a Xangai, ficou claro de que a China sim quer conversar com o Brasil, e o Brasil também quer conversar com a China. Mais linda foi a recepção, né? Aquela entrada triunfal do Lula com as criancinhas lá dançando, pulando, né? Gente, as crianças pulam demais, né? E a música do Ivan Lins ao fundo. Nossa, foi Aquela lindo demais. coisa. Não, mas tu viu que tinha gente falando mal das crianças, que era um absurdo, e era um bocadinho de esquerda, a esquerda cirandeira, como eu chamo, que era um absurdo botar as crianças para fazer aquilo. Gente, Não, isso, como é um absurdo! os bichos achando bom ficar pulando. Gente. Não vi não essa repercussão, não. Pois eu vi. Mas Os três coisas. Menina e botando para render. Afe Maria, tudo é problematizado também. Isso é outra coisa que é difícil, né? E fica difícil, mas tudo bem. Foi. Mas foi lindo demais. Depois vão reclamar lá do Xi Jinping lá. Oxe, reclamando do cidadão lá. Pois cara, então. eu fiquei lembrando assim do quão humilhante e vergonhoso mesmo era a gente acompanhar as viagens do Cramunhão, cara. Vocês lembram? Acho que foi um encontro aquela cúpula lá de Davos, né? Que ele falou, tipo, uns 2 minutos só, 3 minutos, cara, tinha ali um momento, ele estava sendo visto por todos os países investidores, potenciais parceiros. Aí o cara fala 2, 3 minutos, não tinha nem o que falar, fazia palanque nas falas dele internacionais, Só né? palanque interno. Mentia. E aí é uma coisa que eu até me lembro, assim, eu lembro muito bem que a cobertura da imprensa, de forma até inédita, porque isso foi sendo um comportamento adotado ao longo do governo Bolsonaro, começou a estampar mesmo. Bolsonaro mentiu, Bolsonaro mente em discurso na ONU.
teve vários. Cara, era muito humilhante. Era um alinhamento subserviente àqueles Estados Unidos, que nunca deu em nada para a gente. Qual foi o ganho que a gente teve com aquela Nada, subserviência ali de nada. cachorrinho vira-lata? Nada. Não. E assim, Vergonha, vergonha. vergonha muita, né? Ele falou com o ex-ministro do Reino Unido, da Inglaterra, que era despenteado, Boris Johnson, Boris Johnson. ele fazendo propaganda da cloroquina. Você lembra, não, dessa? Com Ai, certeza, foi sim. horrível isso. Até o Boris Johnson, mano, que era um Foi. cara direitosão lá e tudo, tava definindo Perdi era vacina. Perdi era pé para o Bolsonaro. Aquelas aquele ali. reuniões, os presidentes do mundo, tudinho, primeiro-ministro, ninguém falava com ele. Ele ficava sozinho, gente. Era. Os correspondentes internacionais relatavam isso, que ele não conseguia conversar com ninguém, que ninguém chegava para apertar a mão dele. Oh, coisa horrorosa! Pelo amor de Deus. É. Pois é. Aí o professor Bosco, ele fala da volta do Brasil para o jogo, né? Para o jogo internacional, que é muito importante, que sempre foi uma característica da diplomacia brasileira. O Brasil era ouvido, era respeitado, não era debochado como estava sendo agora com aquela criatura, não. O presidente Lula começou a sua jornada de reaproximação do Brasil com o mundo antes mesmo de assumir o governo no dia 1º de janeiro. Já como presidente eleito, o presidente Lula esteve em alguns cenários que trouxe uma expectativa positiva de reaproximação. Me lembro do presidente na sua visita a Sharm el-Sheikh, na COP 27, no Egito, e ele foi recebido, obviamente sem ser o presidente ainda, mas como presidente eleito, por diversas autoridades, que trouxeram para ele expectativa de que esses países tinham interesse de voltar a conversar com o Brasil, conversar no mais alto nível. Agora, como presidente, já sentado numa posição importante, estratégica, ele definiu algumas ações de conversas, de diálogos com diversos países. A primeira visita à Argentina, em janeiro, depois a visita aos Estados Unidos em fevereiro e, na sequência, uma visita à China, que não aconteceu por motivo de saúde, que todos nós sabemos, e demonstra a importância que a agenda do presidente Xi Jinping foi redefinida para justificar um encontro na sequência com o presidente Lula. E agora o presidente, numa visita a Portugal e à Espanha, demonstra uma reaproximação com diversos flancos. Tem uma possibilidade já concreta de visita ao continente africano em agosto para participar da reunião dos BRICS, participar da reunião da CPLP, para também conversar com outras nações, como Angola, Moçambique. Isso tudo demonstra um interesse objetivo de conversar com várias geografias em diversos níveis, desde os países mais desenvolvidos ao sul global e aos países que têm necessidade de conversa, de diálogo com o nosso país. E isso mostra não apenas um novo estilo da diplomacia brasileira, mas uma reaproximação do que não deveria ter sido esquecido. O Brasil é um ator importante no contexto global, o Brasil participa de diversos diálogos, o Brasil tem um posicionamento estratégico na América do Sul, na América Latina, que é respeitado. A liderança do Brasil, independentemente do governo, é uma liderança expressiva. Todos os países têm vontade de conversar com o Brasil no âmbito da América do Sul, da América Latina, e isso acaba sendo um ativo para nós também, para o país. E o presidente Lula consegue trafegar de maneira muito fluida em todos esses ambientes. É claro que ele não faz isso sozinho. A diplomacia do Brasil, ela é uma escola, a escola diplomática brasileira ela é reconhecida, mas tem atores importantes. Eu não podia deixar de chamar a atenção da relevância estratégica do ex-chanceler Celso Amorim, que durante
os anos em que foi ministro de Relações Exteriores do presidente Lula, nos 8 anos, e depois como ministro da Defesa da presidente Dilma, colocou fundamentos estruturais, basilares, para onde o Brasil deveria apontar a sua bússola. Agora retoma uma posição de conselheiro estratégico do presidente, juntamente com o seu atual ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e dá uma ideia clara de com quais atores o Brasil precisa e deve conversar. Claro que o mundo hoje não é o mesmo de quando o presidente Lula assumiu em 2003, mas o que é claro, é definitivo, é de que há um desejo intrínseco do mundo de conversar com o Brasil, principalmente depois de 4 anos de esquecimento e de beligerância. O Brasil voltou ao jogo, o Brasil está outra vez reposicionado e agora, com o direcionamento do presidente Lula, eu entendo que nós temos muita perspectiva de colhermos frutos. Nos próximos anos, o Brasil terá chance de se reposicionar como uma grande voz, né, porque vai liderar o G20 em 2024, depois tem a pretensão de sediar a COP no Brasil em 25. Isso dá a ideia de que sim, o mundo voltou a dar atenção para o Brasil. Viva a diplomacia brasileira, e o momento agora é muito importante, e aí nós temos que entender quando os frutos serão colhidos, e eu espero que seja muito breve. Muitas graças ao professor Bosco Monte, né, sempre muito solícito também, é o nosso verdadeiro assessor para assuntos internacionais, né? Pois é, o Bosco ele também sempre está disponível, com o maior trabalho que só estava em Brasília, quando a gente fala, mas não, aí quando chegou, ele grava, ele faz, ele é ótimo. Muito obrigada, professor Bosco Monte. Não, mas ele falou do Celso Amorim, mas isso eu também vi, gente de esquerda já detonando o Celso Amorim, isso eu já vi também. Aí já estão falando, dizendo que o Celso Amorim é que está puxando o Lula para essa crítica mais arrojada aí aos Estados Unidos, gerando esse incômodo. Como, assim, e é isso, o Celso Amorim sempre foi visto como esse modelo, e como é o modelo que deu certo, né, da política externa brasileira. E que o Mauro Vieira não estava tentando manter o equilíbrio lá, a neutralidade do Brasil, enquanto o Celso Amorim estava puxando o Lula para esse outro lado, até inclusive de dar o protagonismo ao Brasil nessa questão. Mas, enfim, eu não sei. Eu acho que às vezes é só muito boato, é muita conversa jogada fora, querendo criar também rivalidades internas. Esse fogo amigo, né, que não ajuda em nada, pelo contrário. Porque realmente a imagem que eu tenho do Celso Amorim foi naquela época. Assim, aquele ponto altíssimo da política internacional do governo Lula, de diversificação de parceiros, né? Tava aquela crise 2007, 2008, a crise dos Estados Unidos, da especulação imobiliária, e aí tinha assim, todo um temor de como é que ia repercutir no Brasil. E a diplomacia brasileira estava fazendo parceria com a África, com outros países, diversificou um monte de acordo comercial e fez com que, né, o Brasil conseguisse mitigar um pouco os efeitos daquela crise ali, né, que o Lula frescava que ia ser uma marolinha, não sei o quê. Foi também uma marolinha, né, mas podia ter sido muito pior se a gente tivesse totalmente alinhado e concentrado em parceria com os Estados Unidos naquela época ali. E era o Celso Amorim, se eu não me engano. Era, né? desde o primeiro mandato. Foi a imagem dele, para mim, passa de conciliador, de uma pessoa, não é? Não, tanto que ele vai lá para a Ucrânia agora, né? Não, esse fogo amigo, que coisa engraçada, esse fogo amigo que os direitistas nunca têm. Nunca ninguém ouviu esses idiotas meter o pau no Cramunhão. Mas não do Lula. Verdade. Eu, outro dia, também vi um desses youtubers aí da esquerda, nem vou dizer o nome dele, achei ele chato, falando, inclusive, do modelo das roupas. Era um homem, que eu acho que ele não tem cara de quem tem de moda, de estilo, porque ele, nem a própria cara dele não diz isso, ele falando das roupas, dos modelos das roupas da Janja, que, por sinal, eu acho belíssimas. A Janja está sendo maravilhosa, tá top, assim, não tem o que dizer. A esquerda, é isso que eu estou dizendo. Os direitão, os fascistas, não falavam mal do Cramunhão. Aí vem essa esquerda cirandeira, ridícula, ficar também ajudando a direita, acha pouco?
Não, A gente tem muito fogo amigo, cara, tem muito fogo amigo. A gente. E é idiota. uma questão assim de coerência. Às vezes a gente, para ser coerente conosco mesmas, né? A gente faz críticas e tudo, Claro, tem que mas fazer. estrategicamente, às vezes a galera passa do tom e fica enfraquecendo mesmo um governo que precisa de apoio, né? Nesse Pois Eu caso é. acho aí. que tem que criticar isso. no momento que tem que criticar, tipo esse novo ensino médio. Não dá para o governo Lula manter. Pronto, isso tem que ser criticado, pelo amor de Deus, né? Mas tem coisas que são assim, tipo, um requinte, né? O requinte. Exatamente. Ai, E aí, ai, vamos para outro pepino, porque assim, eu acho que não tem como deixar de comentar, a gente tem que comentar obrigatoriamente a instalação da CPMI, do golpe, né, dos atos golpistas de 8 de janeiro, que está aí para sair. Foi muito confuso esse negócio todo. Primeiro, logo que aconteceram os ataques, todo mundo falou em CPI, vamos fazer CPI, CPI, CPI. Aí depois a direita se abraçou com esse negócio, começou realmente a usar a ideia da CPI para prejudicar o governo. E, por fim, conseguiu as assinaturas e o governo está falando, não, então bora fazer esse negócio, bora fazer. E a gota d'água foi essa semana agora também, um furo da CNN Brasil, e aí eu vou jogar assim, o furo semana com várias passada, aspas, para porque a nós. história é toda muito esquisita. Então, a gente sabia que tinha uma dificuldade, assim, não tinham as imagens internas do ataque no Palácio do Planalto. Assim, a gente viu muita coisa, mas não, eram trechos, né, recortes que a gente tinha tido acesso, a imprensa de modo geral, população, nós, né, cidadãos. Aí, de repente, a CNN disse que teve acesso à íntegra das filmagens e botou algumas coisas mostrando, principalmente o general Gonçalves Dias, que era o ministro-chefe ali do GSI, a antiga pasta do general Heleno, né? Olha aí, quem é que estava antes, né? Gonçalves Dias, uma figura que eu via muito na época do governo Lula, ele era o segurança do Lula, ele estava ali colado no Lula o tempo todo, então era alguém muito próximo ao Lula mesmo. Mas, enfim, foi colocado nessa função aí do GSI. O GSI, no momento dos ataques, deveria ser o principal defensor realmente do Palácio do Planalto e não rolou, né? Não rolou isso. Mas as imagens vieram à tona, com ele ali no corredor, indicando que os golpistas, os atacantes, o pessoal dos ataques ali, os responsáveis pelos ataques, fossem para uma escada, saíssem de lá e tal. E por causa dessa história, ele foi demitido. E aí, ele disse que pediu demissão, enfim, o governo disse que ele pediu demissão, mas enfim, ele caiu, né? Foi o primeiro-ministro do Lula que caiu. E aí, as imagens mesmo, agora, o próprio governo botou tudo no ar e há uma forte. Aliás, já há uma clareza de que houve uma malícia na edição das imagens pela CNN, pelo menos isso, uma malícia. Houve uma inversão de cronológica das imagens mostradas, houve foco em algumas coisas e omissão de outras, enfim. Isso tudo vai dar um caldo muito forte nessa CPMI, gente, pelo amor de Deus. Cara. Eu fiquei muito apreensiva com essa história, com medo da direita, que vamos concordar que continua esse governo do Lula patinando na comunicação, né? Muito. Inclusive, por patinando, escorregando mesmo assim. Tem horas que ele bota cai no chão. Aí, por exemplo, com essa história de não ter mostrado esses vídeos logo no começo. Por que que ficou tanto tempo em sigilo esses vídeos, né? Aí vem uma CNN dessa, que hoje eu estava lendo um comentário do jornalista, nosso colega Roberto Maciel, ele dizendo que a CNN armou e a Globo ainda caiu. Está entendendo? Um golpe da CNN, porque ele não obedeceu, como você disse, Camila, a ordem cronológica. Aquela imagem do Gonçalves Dias já era 4h tanto da tarde, não era na hora, tá entendendo? Quer dizer, fez uma enrolada. A Globo tomou para ela, não atinou, acho que a vontade também de denunciar, mesmo dando crédito para o CNN, botou no ar, e realmente era muita armação aquilo ali do CNN. Inclusive, a gente sabe que o repórter, depois foi dito, né, que era um bolsonarista e tal, o jornalista que armou aí a história todinha. Quer dizer, mas também, porque o governo não botou essas imagens logo no começo, no dia 9 de janeiro. Aí não, ficou guardando, aí vem um e bota. E a jornalista Miriam Leitão, que agora a gente, né, até cita, ela disse que não
não tem dúvida que foi um golpe, que aquilo ali, o que houve no 8 de janeiro foi um golpe, aquilo ali é inequívoco. Claro que não tem nada a ver disso, essa direita querer tomar para dizer que foi a esquerda que fez aquilo, coisa de louco, né? E tanto assim, como o governo agora está entrando mesmo, entrou de solo para ir, vamos fazer CPMI, vamos. Que o pessoal os fascistas, tipo Bia Kicis, Zambelli, Caneco, aquele outro, Nicolas, né, de Minas Gerais, disse que há umas 48 horas, hoje, para quem está ouvindo na terça, há umas 48 horas ou mais, já não publica mais nada nas suas redes sociais. Que estava direto, né? Direto, dizendo que era, não, que aquilo ali foi a esquerda que armou aquilo ali. Coisa de doido, né? Para ver se cola. E aí, quando viram que realmente o governo, pronto, pois vamos fazer CPI, CPMI, aí eles se calaram. Quer dizer, estão vendo que o feitiço poderá virar para o feiticeiro, para eles mesmo, que estão inventando essa história. O André Caneco querendo ser o presidente da CPMI, vocês viram? Ele não vai nem estar na comissão, ele é investigado, ele tem que ficar na Pois ele dele. foi, né? Oxi, né? Mulher, eu sei que esse vídeo aí, uma das críticas realmente que mais se repetiram foi isso, né? Por que que essas imagens ficaram em segredo, tal. Eu realmente, Inês, eu não sei se o próprio governo, já que é peça de investigação, podia sair divulgando tudo. Eu não tenho essa certeza. Não sei se vocês têm. Mas o foco aí foi a forma como esse vídeo foi divulgado, meu povo. Um grande absurdo, um negócio cabeludo. Que história é essa de a dona CNN divulgar um vídeo em que ela tapa, né, embaça a cara de outros militares que estavam ali no GSI desde a época do Bolsonaro, que o governo não tinha conseguido ainda tirar, né? Porque ele chegou dizendo isso. Nós vamos tirar, vamos limpar aqui, né? Tirar esses infiltrados tudinho, mas não tinha conseguido fazer esse pente fino até então. Dona CNN apaga a carinha desses bonitinhos, inclusive daquele lá de branco que dá um joinha para uma das invasoras, né? Isso, até pela CNN, isso não é relevante, né? Saber quem é aquele ali não é relevante. Só deixa a cara do ministro aparecendo. Realmente o ministro meio, né? Pomba lesa ali naquele momento, ninguém entende direito o que é que ele está fazendo, mas depois ele veio, se justificou, disse que estava tentando orientar, tirar o pessoal lá. Mas o grande lance é esse, é a forma quase criminosa, cara, como a empresa divulga um negócio desse. E até onde eu vi, não vi justificativa deles de por que não ia revelar as outras identidades, não. Se não fosse a aparição do ministro, aquele vídeo ali era muito positivo para o governo Lula, que é a prova cabal, né, de infiltrados do GSI, oriundos do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ajudando os golpistas a invadirem os três poderes. Aquele vídeo ali, realmente, aí vai ter que investigar o papel do ministro, ele já se explicou, vai ter que se explicar de novo, mas aquilo ali, na minha opinião, tirando isso, é muito mais positivo para o governo. E vocês lembram, uma das primeiras falas do Lula foi: essa entrada dessa galera aqui contou com gente de dentro. Ninguém entra aqui nessa porta, nessa área aqui, se não tivesse gente de dentro ajudando. E tá aí, né? Acho que o Lula, essa fala inicial dele resguardou bastante. E vamos ver, esse vídeo aí tem... Agora, e Inês até comentou, esse Leandro Magalhães, repórter da CNN, que está aí por trás dessa divulgação, foi assessor da liderança do PP, certo? Tem foto dele perto do Partido Bolsonaro. Progressista, Partido né? Progressista, PP. Esse é a pessoa do PP. Direitoso. Exato, é mesmo, Inês. Tem foto dele junto com o Bolsonaro, é tudo um grande absurdo. Ave Maria, não? Assim, acho que o desafio vai ser muito grande nesses próximos meses com a CPMI. O governo, de fato, já está se articulando com o pessoal do Arthur Lira, né? Que aí, o Arthur Lira é aquele negócio, ele montou esse super blocão, né? O centrãozão lá, blocão, para negociar o que for preciso, tudo por ele, né? Para ele ser o mediador de todas as negociações. Então, bem ou mal, vai ser o controle da CPMI, vai ter
Então, muito governista, né? Vai ter muita gente ali para governo. Galera sabe fazer CPMI, sabe fazer CPI. Na CPI da Covid, a gente viu o que aconteceu. Então, tem que ter experiência. Inclusive, o pessoal da internet, né, do Twitter, que atuou muito na CPI da Covid, já avisou: ó, estamos dentro, vamos ajudar. Então, vão levantar muito vídeo, vão levantar muita coisa, sabe? Mas atrapalha o governo, né? Atrapalha. É uma agenda paralela que atrapalha, que Vai. conturba, é muito ruim, É. assim. Viu-se que não tinha mais jeito, né? Chegou a um ponto de que não dava mais para negar essa comissão. Aí agora é ver como é que o governo lida com isso, mas bom não É. é não. E no momento que precisa aprovar o arcabouço fiscal lá, né? A nova Faz, né? regra fiscal Faz para governar, as Maria. Agora, eu estou notando, nós estamos aqui no domingo, né, gravando, tinha uma notícia hoje, bem pequenininha, nesse portal UOL, que é muito, eu não sei se é ligado à Folha, que toda a matéria da Folha. é ligado à Folha. Então, aí era bem pequenininha. Era o títulozinho da matéria, que estava assim, do canto esquerdo de quem olha, bem embaixo, era mostrando imagens do dia 8 de janeiro, mostra a irritação do Lula, certo? E falhas de segurança. Aí era uma notícia bem pequenininha, isso no domingo de manhã. Quando é agora à noite que nós estamos gravando, essa notícia já subiu para a manchete. Certo? Aí já dá para a gente ver que pode ser que a comunicação do governo. Já consegui inverter um pouquinho, né? Inverter, né? Aí já está a manchete do portal, certo? E completa, inclusive, o título da matéria, além de dizer que sobre a irritação do Lula, fala das falhas de segurança em série. Ou seja, vamos ver também, porque se a imprensa livre, entre aspas, não ajudar, meu filho, né? Não ajudar, não fazer o seu papel, aí, se a imprensa livre não fizer o seu papel, também vai ser muito difícil para o governo. Agora vamos para o momento do desabafo. Sim, temos o momento do desabafo, temos o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Quer começar, Emily Rebouças? Posso começar, gente. Eu vou destacar aqui uma matéria feita pelo Videarte, no fim de semana, Videarte do Jornal O Povo. E, assim, é meio que chover no molhado, né, meu povo? Mas eu vou destacar a cultura, porque bate muito com uma série de manifestações que eu tenho visto, assim, nas redes, de colegas artistas. É o seguinte, a cultura, a gente sabe que é meio que o primo pobre das gestões sempre, né? Você nunca tem um governo, assim, que a classe artística, né, a população sai, aí investiu em cultura. Sempre há aquela discussão meio clichê e equivocada de que tem coisas mais importantes, saúde, educação, não sei o quê. Então, eu faço esse preâmbulo para dizer que a cultura, assim, não costuma em governo nenhum ser um grande destaque. Mas, um levantamento feito pelo Jornal O Povo mostrou nesse fim de semana que a cultura na gestão Sarto é marcada por recordes negativos de investimentos, tá? Meu povo, assim, 28% do orçamento previsto só foi de fato executado, certo? Foi realmente pago. Tem muitos dados bizarros, assim, eles mostram, a matéria mostra um gráfico desde 2014, né? Aí você tinha os percentuais pagos em relação ao saldo inicial da Secretaria Municipal de Cultura. Aí, por exemplo, 2014 foi 60%, ficou ali nessa faixa dos 62%, 54% nos anos seguintes, 2017 chegou a 86%, mas aí, a partir do governo Sarto, começou a cair pesadamente. 2021 foi 26,1%, 2022, 28%. Cara, assim, tem vários outros números, vários outros dados mostrando. Isso bate muito com a reclamação que está o tempo todo nas nossas redes. Moisés Loureiro, outro dia, destacou nos stories dele, muito revoltado, né? Editais ainda de dezembro do ano passado, que a galera não recebeu grana. Um monte de denúncia, né? Inclusive, ele até criticou bastante, porque a Secutfor fez um post do secretário Elpidio Nogueira tocando gaita lá para anunciar um evento de música, de cultura, e o povo está revoltado. E está aí, os números mostram, né? Até nisso, a gestão Sarto se parece com a direita, de desvalorização da cultura, dos artistas, como se realmente fosse uma coisa menor. Depois da pandemia que a gente viveu,
Claro, teve a crise, teve problema de investimento, mas proporcionalmente, né, há uma queda muito brusca, muito feia, e esse é meu descunhão. É só para registrar aí essa matéria. Muito bem, muito bem. Só Realmente, complementando, sim. Emily, que os editais do Natal, dos projetos de Natal que foram realizados e tudo, o pessoal não recebeu nem um tostão furado ainda. Aí, como disse um que mandou uma reclamação para mim, vai sair o edital do São João e a gente não recebe o Natal. Uhum. É um absurdo, É completando aí isso. muito, é muito descaso e o secretário de Cultura é irmão do prefeito. Imagina se não fosse. É Pois isso é. que é a loucura, é a loucura. É uma disfarçatez mesmo. Tem dois poréns aí. É irmão do prefeito, aí faz essas coisas aí, essas má gestão, ou indigestão, pode até se dizer assim, e não é posto para fora, né? É, Não é posto para fora, porque a irmã, mantém. tá É. entendendo? Não é? Pode fazer acontecer, mas não sai. Né? Caraca. Vou adiantar o meu descunhã, que é o seguinte: tenho dois, na verdade, eu tenho dois. Ou me dá, ou tudo faz cabelo, vai. Um é que essa semana, né, hoje, desse dia 25, né, o dia que sai o podcast, dia 26, tem a votação para a reitoria da UFC, meu povo. Então, quem é estudante, quem é técnico administrativo, quem é docente, todo mundo que estiver na ativa, vamos votar, tá certo? Assim, um momento de esperança, de renovação, de restabelecimento da democracia na universidade, uma democracia que tenha que ser ampliada, sabe? Enfim, mas esse momento é para a gente botar lá a nossa opinião, nossa voz e tudo mais. Meu voto, o pessoal da UFC já sabe, eu voto no professor Custódio, na professora Diana, para a reitoria da UFC, o pessoal já sabe demais disso. Vamos lá, essa semana é decisiva nesse sentido, vamos torcer para que dê tudo certo. Aí meu outro descunhã, meu segundo, é o seguinte: soube que soube não, estamparam nas redes sociais, é uma coisa que está aí pública e notória, né? O Hospital Albert Sabin, que é um hospital pediátrico de Fortaleza, é um hospital referência aqui no Nordeste, basicamente, né, de atendimentos de crianças, tanto na emergência, né, como para Tratamento tratamentos mais graves, do né, câncer. exatamente, câncer infantil, né, pediátrico. É um hospital realmente referência, referência. E, neste momento, com as gripes todas, né, essas viroses que estão rolando, com as chuvas, tá superlotado. Tá superlotado, tem criança que demora, assim, que passa o dia lá para ser atendida, a situação não tá legal. Piorada, né, agravada por fechamentos de emergência de Frotinha, Gonzaguinha pela prefeitura de Fortaleza e tudo mais, mas enfim, talvez mesmo com isso a situação estivesse grave, tá, de lotação. A gente sabe que atendimento pediátrico, até na rede privada de Fortaleza, é pouco. Tá? Geralmente as mães e os pais sofrem muito para conseguir atendimento para os filhos, criança fica muito doente, é aquele inferno. Imagina no setor público, é pior ainda. Mas aí, para, né, fazer a pose, o senhor deputado Caramelo, né, que a gente chama de Carmelo, direitoso lá, PL, andou invadindo a emergência do Hospital Albert Sabin para ficar fazendo proselitismo político lá dentro, e expondo crianças, e expondo pais e mães que estavam lá na busca do atendimento e que estavam, lógico, insatisfeitos com aquela situação. Outro que fez a mesma coisa, também expondo crianças, expondo mães, expondo as pessoas, foi o senador Giroquina. Gente, quando é que eles vão parar de fazer uma coisa dessas? Uma coisa é lutar pela melhora da saúde pública, que é muito importante, muito importante. Outra coisa é ficar fazendo campanha política, proselitismo, querendo se amostrar à custa da dor alheia. Isso está errado, está erradíssimo. Vamos trazer dinheiro para melhorar a saúde pública do estado, do município, vamos buscar melhorias, sabe? Isso aí é ridículo, e ainda mais expondo as pessoas. Então eu quero deixar o registro aqui dessa posição, e é lógico o registro de que é urgente que se ampliem os leitos infantis, pediátricos no estado do Ceará, é urgente. É urgente, estava na pauta das campanhas eleitorais, o governador Eumano de Freitas era um dos que mais falavam disso também, de atendimento de saúde, melhorar, não sei o que, tarará. Precisa fazer.
Mas os bonitinhos lá, entrar, invadir com câmera e ficar filmando a cara dos outros, isso está muito errado. Era isso, meu Discunhã. E a Inês Aparecida, Discunhã? Faço os seus também, tanto o da UFC, né, que não é um disco com raiva, é a gente pedindo Não. a comunidade universitária. Ah, se eu pudesse votar, mas como eu não sou de lá, não sou mais de lá, e nem quando trabalhei também não podia votar, eu era apenas terceirizado. E queria isso mesmo, porque é a hora da UFC sair do obscurantismo, sair dessa mentalidade medieval, fascista, que está implantada lá há 4 anos, depois que aquela criatura assumiu sendo menos votado, né? Isso aí a gente já sabe de cor e salteado. Aí faço também, faço um apelo a quem conhecer, por exemplo, não voto, mas conheço a pessoa que trabalha lá, estudo, peça para votar em Custódio e Diana. Ô dupla maravilhosa, ô campanha linda. Ai, eu fiquei emocionada com aquela campanha do Custódio e da Diana. Ponto. E agora, já que o assunto hoje foi nacional e internacional, eu vou voltar ao presidente Lula. Realmente, como a gente comentou aqui, ele diz umas coisas, como diz a Ebre, sem filtro, né? Totalmente sem filtro. E como ele falou com as pessoas com deficiência. Ele fez, Boa lembrança, Inês. o Marcos Mion tem um Menina, eu filho. ia falar disso, Inês, ainda bem que tu lembrou. Um filho autista e tal, um colega nosso, um amigo nosso aqui, Emerson Damasceno, que é cadeirante, ficou cadeirante por conta do acidente de trânsito e tal, também ficou muito chateado com o presidente Lula, e o Emerson Damasceno, diga-se de passagem, eleitor do Lula e tal, não é da ala fascista, não. Mas o Lula teve a grandeza de se desculpar. Ainda bem, alguém mandou, a mulher dele, ou a assessoria, e ele se desculpou, fez o meia-culpa, e foi muito bacana. É muito bom a gente saber que tem um presidente assim, que diz uma bobagem, mas também sabe reconhecer o erro. E que ele fique atento, Lula fique atento, para não a essas questões. Ele tem que se lembrar que ele foi presidente em 2003, a primeira vez, está com 20 anos. As coisas mudaram muito de lá para cá, mudaram muito. Coisa que a gente dizia, nós mesmos, a gente dizia, às vezes a gente diz aqui, leva um carão e tal, né? Certas palavras. Ninguém pode ter certos comportamentos. Mudou, as coisas mudaram, o mundo andou. E é bom que alguém diga isso para o presidente Lula. Mas se ele disser outra gafe dessa, se isso pode se chamar de gafe, para mim foi uma grosseria, alguém diga e ele se desculpe. Eu achei bacana isso. Ele falou mal, foi horrível, e depois se desculpou. Pronto, tá aí o meu discurso. Eu tinha mencionado indiretamente essa história, Inês, porque queria ter comentado e acabei esquecendo, né? Porque foram 2 ocasiões em que ele precisou recuar e se explicar melhor. Essa história, né, que ele foi falar que o Brasil tem não sei quantos milhões de pessoas sem saúde mental, portanto, desequilibradas do parafuso, uma coisa assim. Foi. E a história lá da Rússia e da Ucrânia. Foram bem felizes, mas é isso, gente. A sorte é que a pessoa tem a grandeza mesmo e a hombridade de recuar e se E desculpar. se tiver gente perto dele para dar esses puxões, né? Esse chacoalhão nele, importantes. Quando não tem, Fazer uma lista. Lula, você é, não faz assim, não fala mais. Faz uma é, lista. Pra ele decorar. tem que fazer, exatamente. Agora vamos para os cheiros, que essa semana vai ser uma semana especial, né, Inês Aparecida e Ebele Rebouças? Vamos receber um amigo aqui, É, não é tu não? vai começar com o teu cheiro, Evelyn? Não, vai logo e fala do encontro. Pois é, dia 27, quinta-feira, teremos o encontro do Vida de Jornalista aqui em Fortaleza, inédito. Rodrigo nunca veio nos ver aqui, Rodrigo Alves, jornalista, e vai rolar esse encontrinho, tá marcado ali para o Serpentina. É o Reduto, né, gente? Vocês conhecem, né? O povo daqui sabe onde é, tal. Bora lá, se achegar, certo? Se você gosta do Rodrigo, ele vai trazer uma mala de imã de geladeira que ele faz, os imãzinhos de geladeira dos podcasts. Coisa... Vida Tem de que ir lá. jornalista. Eu chamo os seguidores dele, os ouvintes, de os videntes.
assiste Vida de Jornalista, é evidente. Evidente, evidente, evidente. Pois é, quinta-feira, e nós vamos lá dar um abraço bem apertado no Rodrigo Alves. Com certeza. Então essa semana vai ser especial demais. Isso aí vai ser massa. E aí, Abel, hoje tu anotou, né, Socão? Eu tô cheia de cheiro, ó. Pense, hoje eu não Ah, vou cheirar é? embaixo, não. Roxa. As meninas pegaram, foi meu celular, me dê aqui que eu vou anotar. Pois aí, pega aí um cheiro para vocês, banho de cunhã e curumim. Manu Monteiro, Carol Rocha e Raquel Morano, essas duas últimas, as tofetes. Um cheiro também para Dêubia, para Alex Mourão, certo? Isso, os curumim e cunhanzete que estavam lá no aniversário de Vânia Caldas, a quem eu também cheiro, viu? Na semana passada. E vou também mandar um beijo para a Vanessa Queiroga, que eu conheci pessoalmente também nesses dias, né? A gente já se conhecia por Twitter. Cunhanzete, gente boa demais. E o Vinícius Mesquita, que é outro lindo, fofo, maravilhoso. Um beijo também para ti, Vinícius. Pronto, e vou mandar também para a Carol do Pachamama, que também fez aniversário. Meu povo, como diz um amigo meu, abril, a pessoa tem que fazer uma poupança só para comprar os presentes dos aniversariantes de abril. Porque é gente, viu? Ave Maria. E hoje, Camila, aí, vou fazer outro investimento. Tem tanto investimento, eu vou fazer uma poupança o próximo mês de abril. Então tem que ser o bolso feriado e o bolso mês de abril. Bolsarianos. Oi. E tu, Inês? Manda os cheiros. Para Jéssica Colasso. Ela disse que é Colasso dos pobres, disse que tem essa família Colasso dos ricos, ela é Colasso dos pobres. Jéssica Colasso, um beijão para ti. Leonardo Mendes, Emília Margarete, de Belo Horizonte, que foi sorteada, ela é assinante, foi sorteada com um livro, que a gente sorteou um livro, o Manga Verde com Sal, da Erilene Firmino, pois ela quem ganhou foi Emília Margarete, que mora em Belo Horizonte. O livro vai viajar. Alessandra Vidal, a nossa Ale, que agora é mamãe, morta de linda, e para Douglas Libriano, que ele disse que se encontrou com a gente, foi lá no Negif, e disse que eu vivo no Twitter. Como que diz, não fazer, não? Eu digo, tenho. Às vezes é o arroz queimando, tá? e eu tem que mandar esse cheiro aí generalizado para a turma do Negif, né? Aí é, maravilhoso. A Kelly, toda a galera de lá, Nazaré que chamou a gente, foi bem legal o bate-papo. E eu vou deixar só o último cheiro para o Bruno Rocha, que é presidente da ADUFSE Sindicato, nosso curumim, o maior entusiasta, ele acha que a gente é muito famosa, ele fica falando da gente para todo mundo. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, eu fico sem jeito. E aí aproveito que ele tá encerrando aí o mandato, né? Os mandatos que ele esteve à frente da ADUFSE, e agora vai ter também a eleição lá, vai ser, a chapa é única, a presidenta é a Irenísia Oliveira, também uma professora queridíssima. Vai ser um momento muito positivo também. O vice dela, o Roberto da Justa. Assim, duas figuras que estão muito comprometidas com a universidade, com os docentes, vai ser muito interessante. Então, mas eu deixo o cheirinho para todo mundo, especialmente para o Bruno. O Bruno é muito curumim, pelo amor de Deus. Ele manda mensagem, eu adoro o Bruno. Beijo. Ele é demais, ele é demais. Pois chegamos ao final de mais um episódio emocionante das Cunhãs. Muito obrigada por vocês que esteve conosco até aqui. Deixamos aqui o recado, se você quiser se tornar assinante, fique super à vontade, será uma felicidade tê-lo conosco. A contribuição pode ser para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandar um pix para ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio estiveram eu, Zinha, a Inês Aparecida e a Eble Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora, como sempre, é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Nos vemos semana que vem. Tchau! Tchau.